Sou nós na área e, gente, do céu mesmo, porque o que nós vamos viver nessa mesa de comunhão hoje é algo que vem do céu. Estou recebendo um amigo, um cara que a gente se conectou de primeira, estamos aí seguindo firme, criando projeto, tendo ideia e grandes coisas Deus vai fazer através dessa amizade. O nosso podcast é uma mesa de amigos e hoje eu tenho a alegria de receber esse pastor. Ele é jovem, mas tem uma experiência. Um homem com um coração missional, paternal, um cara que tem servido com muita ousadia, coragem, intrepidez e uma alegria contagiante no coração. Hoje eu tenho uma honra de ter ele aqui. Mas antes de eu te apresentar, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa o teu like, o teu joinha e se inscreve nesse canal, porque você vai ser muito abençoado com essa mensagem, com essa pessoa e com outras que Deus tem mandado aqui para estarem conosco, compartilhando da sua história. Porque nesse podcast não é sobre mim, não é sobre ele, é sobre nós. Nós somos uma só igreja, um só povo e Deus tem agido em todo lugar. Então eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo o meu amigo, pastor Luan Santos. Eita, que bênção, pastorzão. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Essa mesa é poderosa, viu? De verdade. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu sei que Deus vai fazer coisas incríveis nessa mesa, que a gente possa ser abençoado e abençoar quem está assistindo aí. Vai ser show. Então vamos lá. Não te esquece. Deixa o teu like para o YouTube multiplicar e a gente chegar a mais e mais pessoas e se inscreve nesse canal, porque a gente está sempre atualizando com pessoas maravilhosas com o povo de Deus. Vamos junto? Sou nós na área. Luan Santos, meu amigo, seja bem-vindo a essa nossa mesa de comunhão, esse ambiente que nós preparamos com muito carinho para receber amigos, para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, através dos nossos ministérios, e Deus tem te usado profundamente. Para mim é uma alegria ter você aqui, a gente sentar, conversar e você poder falar. Tua história é linda, eu sou encantado com o seu ministério, com o seu jeito jovem, contemporâneo, sem perder o ambiente litúrgico de conduzir essa igreja aqui em Natal, numa diocese que só cresce, que só avança. Então, de antemão, te dou os parabéns e me alegro com sua presença. Massa, que honra. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Acho que já estava devendo esse nosso encontro há bastante tempo. Várias pessoas, vários amigos em comum dizendo que você tem que se encontrar porque a vibe é a mesma. Tudo que você está falando de mim é o que eu vejo em você. É um pastor jovem, é um pastor com uma pegada incrível, sobrenatural, de crescimento. Olha, Deus une propósitos, Deus não une pessoas, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, de verdade, privilégio. Eu me recordo, acho que mais ou menos uns 4, 5 anos já começavam com essa história. Vocês precisam se conectar, você precisa conhecer o pastor Luan e desde então eu venho acompanhando o seu trabalho, a sua missão aqui em Natal, como começou. Me lembro dos vídeos que você gravava quando saíram do cinema, né? Vocês começaram no cinema aqui em Natal, a igreja. Depois foram para o local que estão hoje. O local já está pequeno, né? A igreja está crescendo, está avançando. E a gente vai falar muito dessa história, desse trabalho que você está fazendo, que não é restrito só à igreja. Eu acho que o mais legal é isso, a igreja que consegue sair das 4 paredes, consegue avançar, consegue estar em outras igrejas, transformar redes. E o nosso intuito aqui é justamente isso, falar não é sobre mim, não é sobre você, mas sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E o Luan tem uma história linda, né? Vem de um lar cristão, filho de uma serva do Deus Altíssimo. Você não é natural daqui do Rio Grande do Norte, não é isso, Luan? Não. Eu nasci em São Paulo, mas eu só nasci em São Paulo, me criei na Paraíba. Então eu me considero paraibano. Se você me soltar em São Paulo, não sei para onde eu vou, mas na Paraíba eu me garanto lá. E minha mãe era do Sul, meu pai era paraibano, se conheceram, tal, os casais, aí eu vim me criar aqui na Paraíba. Então, minha vida toda foi na Paraíba, minha vida com Jesus, eu também comecei na Paraíba, em João Pessoa, mais especificamente, e de lá a gente veio subindo para cá, né? Vim para Goianinha, antes de vir para cá com a minha mãe, que foi plantar uma igreja em Goianinha, e agora
em Natal, né? Mas o Rio Grande do Norte já é uma promessa de Deus no meu coração há muitos anos. Tem uma curiosidade, eu lembrei agora, o meu avô, ele era, não é nem pastor que chama, né? Que é conhecido na Igreja do Véu, né? E aí, que é obreiro, eles têm um outro nome específico lá. E ele era um plantador de igrejas. E ele veio plantar numa igreja mas muitos anos atrás, de eu nem sonhar em Rio Grande do Norte. Era uma criança no interior de Goianinha, no interior do interior de Goiânia. Ele veio plantar uma igreja lá, uma congregação cristã. E aí hoje... E ainda existe. Existe. A gente, quando vai ali, eu acho que para a região de Pipa, a gente passa por uma igreja. Mas, Rodrigo, se eu disser a você que não é nem aquela ali já é filha dessa que ele plantou, que era no Miranda, que é uma zona rural de Goianinha. Você passa por dentro de um rio para chegar lá, o negócio é incrível. E olha que coisa, não coincidência não, coisa de Deus. Eu hoje não mais, mas eu estava até ano passado dando aula em uma escola bem próxima a essa igreja. Meu amigo, eu passava, porque a igreja já cresceu, virou um templo maior, mas tem lá a igrejinha original do lado. Eu passava assim, eu disse que isso é coisa de Deus. Sabe, as promessas que Deus fez aos meus antepassados estão se cumprindo agora nessa cidade. Agora. É incrível, sobrenatural. Então, assim, minha história, eu acho que começa com a história de Deus mesmo, desenhando o que é que ele queria a gente aqui no Rio Grande do Norte, ou porque ele queria, né? Vocês estão no Rio Grande do Norte há quantos anos? Rapaz, eu acredito que pelo menos uns 15 anos, acho que vai fazer. Uns 15 né? anos. Começou em Goianinha, anos, né? Com sua mãe, Isso. pastoreando a igreja. Hoje é a igreja mais relevante da cidade, né? Glória a Deus. Eu creio que é uma das igrejas mais relevantes da cidade, sim. O que Deus fez em Goianinha. Né? Rodrigo, é incrível. Tenho que levar você lá, porque sobrenatural, é realmente sobrenatural. Uma pastora, e aí, divorciada, né? Hoje meu pai é falecido, tudo, mas divorciada, então sozinha no ministério, e numa igreja anglicana que ainda sofria alguns preconceitos no interior, né? É católico, é evangélico, estamos no meio. Meu amigo, a piada era a padra, não era nem o padre, era a padra tem uma padra, você já viu que tem uma padra naquela igreja? E aí sofreu um bocado no começo, mas Deus faz exatamente assim, né? Para que a honra e a glória seja dele. Então a mais perseguida ali local se tornou uma das maiores igrejas. Olha, virou referência em várias coisas, em juventude, né? Hoje todos os diretores de escola, todos os setores públicos, quando tem algum desafio com os jovens, eles chamam a igreja. E para mim, eu acho que isso é o sentido da igreja, né? Eles chamam a igreja para transformar o ambiente, escola. Então, a pastora Sônia lá, que é uma senhorinha do cabelo branco, mas ela tem feito um trabalho muito relevante, na social, com arte também. Você liderou os jovens lá durante muitos anos, depois veio para Natal com essa missão de abrir a Anglicana Comunhão Natal, e ao sair de lá, como é que ficou essa juventude? Foi desafiador. Sempre transição é muito desafiador. Né? Jovem, assim, ele ou é crente, né? Assim, ele de fato abraçou o evangelho ou não. Exatamente. E a gente sabe que há muitas vezes uma oscilação, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu sempre digo que assim, o mais difícil, talvez esse seja o tempo mais difícil que a gente tenha hoje para manter alguém no evangelho, né? Quando a gente escuta a história do apóstolo Paulo falando do seu companheiro Demas, ele diz que Demas, né, amou mais o presente século, né, do que as coisas de Deus. Só que o presente século de Demas não tinha Spotify, Netflix, smartphone, não tinha os carros que nós temos hoje, um avião para você viajar o mundo inteiro, a televisão, toda essa tecnologia. E mesmo assim, naquele tempo, homens amavam mais o presente século. Então a gente está num século extremamente ativo, né? Moderno, cheio de atividades. E para a juventude isso é um grande desafio. Eu acredito. E não é nem só pelo brilho desse presente século, mas eu acho que é porque tudo agora tem uma ideologia por trás. E eu acredito, sim, que o jovem, principalmente, ele tem a necessidade de defender uma causa. Então, antigamente isso não era muito comum. Hoje tudo tem uma causa. Seja da alimentação, do veganismo, tudo tem uma causa. E isso atrai muito os jovens. Mas eu creio... Porque você se sente relevante em algo, né? Participante de algo. Isso. E a gente tem esse desafio, talvez inicie-se nas casas, né? A gente tem vivido numa época onde os pais
têm negligenciado os seus filhos, a educação dos seus filhos, o amor aos seus filhos, né? O ensino dos seus filhos. É tudo muito terceirizado. Aí deixa lacunas, né? Deixa lacunas que muitas vezes esses jovens vão preencher justamente nisso. Ah, eu fui aceito em tal lugar, eu fui aceito em tal grupo. E eles fazem de tudo para serem aceitos ali. E agora, isso é um erro, acho que grave, quando a igreja negligencia os jovens, porque jovens eu vou escolher porque sois fortes. Então, todas essas ideologias têm ganhado cada vez mais força porque têm justamente capturado a imaginação dos jovens, né? Então, a igreja que tem que capturar a imaginação dos jovens, o evangelho tem que capturar a imaginação dos jovens, porque a paixão, eles são muito apaixonados. Então, ao mesmo tempo que existe a luta contra a inconstância, mas também quando eles estão bem, mesmo, quando eles estão apaixonados muito mais do que todo mundo, tá? Então, eles incendeiam um lugar. Adolescente, então, que é uma fase mais afiadora ainda, exatamente. Quando eles estão apaixonados, eles estão muito apaixonados. Evangelismo em escola, impacto. Então, eles estão disponíveis para fazer isso. Então, acho que o nosso papel, enquanto igreja, enquanto líder da juventude, uma das coisas que eu aprendi era exatamente isso. O nosso papel é simplesmente apresentar Jesus a um ponto que eles se tornem apaixonados por Jesus, que eles se tornem apaixonados. Esse é o segredo, a virada. E assim, compreender. Quando a gente lembra para nossa juventude, nós somos jovens ainda, né? Mas quando há alguns anos atrás, a gente também deu trabalho, todo mundo dá trabalho, mesmo ali estando dentro do evangelho, ainda tem desafios. Então a gente tem que olhar com graça, misericórdia, mas se a gente implanta ali Jesus no coração desse pessoal, meu amigo, eles incendeiam, eles se multiplicam. E hoje, a leva de pastores que estão se levantando no Rio Grande do Norte, todos eles eram dessa juventude. Aleluia. Todos eles eram dessa juventude. Como Deus faz coisas lindas. É sobrenatural. E não tem como conhecer Jesus e não se apaixonar por ele. Quem conhece Jesus é apaixonado por ele. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a videira, a porta, o bom pastor. Ele é tudo, né? E nós somos o ramo dessa videira que não tem como a gente estar ligado a ele e não ser apaixonado por ele. E esse é o grande desafio, especialmente, sim, com juventude. Juventude, ele é um caminho diferente dentro da igreja. E o maior desafio que nós temos encontrado quanto igreja, quando nos referenciamos a jovens, é entender essa lacuna que muitos pais têm deixado, né? Eu vejo a tua história, você nasceu no evangelho, não teve talvez nem muitas oportunidades fora. Sua mãe com certeza te levava todo domingo para a igreja, cuidava disso, né? Não deixava com que você tivesse... Eu sei que dentro da nossa história, como jovem, às vezes vem um momento de rebeldia, né, acontecem situações, a vida ela é uma roda gigante, ela está sempre girando, às vezes você está em cima emocionalmente, às vezes você está embaixo. O jovem vive muito isso, mas o principal, e talvez, Luan, esse seja o ponto mais duro para a gente, né? Porque a maioria dos problemas que a gente enfrenta dentro da igreja, seja até com jovens, sejam com casais, sejam com as pessoas de maneira individual, ela vem por essa lacuna que pais deixaram lá atrás. Se a gente puder dar um conselho para alguém, cuide dos seus filhos, amem os seus filhos. Eu vou reforçar isso que você está falando, porque é bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, quando for mais velho, ele não vai se desviar. Mas no caminho. No caminho. Isso. E aí, olha essa referência. Minha mãe me levava para a igreja e algumas vezes eu não queria ficar no GPS, no Kids, que a gente chama, né? Na salinha. Mas eu ficava na igreja, nos pés dela, brincando. E ela mesma conta essa história, que algumas vezes durante a semana eu falava assim, mas... ela falava alguma coisa, eu disse, ei, o pastor disse isso. Ela disse, tu estava prestando atenção, tu não estava ali brincando. Então, assim, para os pais, eu acho que eu ainda reforço uma dica, que hoje tem a tendência de, não, ele vai quando ele quiser. Não é assim não, amigo. Você não manda seu filho para a escola, por que você não vai mandar ele para a igreja? Eu acho que enquanto a criança não tiver maturidade completa para decidir o que é melhor para ele, a gente tem que incentivar o que é melhor. E sim, estar num ambiente de igreja, estar no ensino bíblico, isso é o melhor para ele. Está sendo realmente colocado princípios cristãos no coração, que isso vai multiplicar, vai reverberar pro resto da vida. Eu sou, pode ter certeza, fruto disso. Fruto do ensino da criança, fruto do ministério infantil. Eu tenho tias do ministério infantil até hoje que acompanham o meu ministério e tudo, e eu vivo agradecendo a ela. Obrigado pelo seu sim. Foi por conta do seu sim que eu tô aqui. Aleluia. E a gente vê até uma situação que nos chama a atenção, é que os pais, eles transferem a fé dele para os filhos, muitas vezes quando eles são bebês, crianças, no batismo.
né? Mas no passar do tempo, eles vão afrouxando nisso daí. E parece que o batismo se torna somente um rito que eu tenho que fazer para ter um ambiente mais de comunhão, às vezes mais familiar, porque após a cerimônia tem um almoço, tem um jantar, tem um ambiente de convivência com familiares, com amigos, né? O meu filho tem um padrinho, tem uma madrinha, né? É um evento mais social do que religioso, porque se você transfere naquele momento a sua fé para um bebê, para uma criança que ainda não tem a maturidade da fé dela, é sua obrigação agora cuidar para que quando ele estiver na idade adulta, na idade correta, ele possa agora, por si só, professar aquela fé, confirmar aquela fé, né? Ir lá para a festa do sim, para a festa da confirmação, dizendo, eu sou cristão, eu reafirmo a fé que recebi dos meus pais. Isso mesmo. Eu acho que esse desafio da continuidade, eu acho que é muito sobre responsabilidade. Hoje nós temos uma geração que é diferenciada por vários aspectos, né? Hoje, o pai e mãe de pet, que a gente fala que é tão comum, ele tem referência a uma característica dessa geração. Não, eu não estou nem criticando, sim, lógico, os animais, tudo, mas ele tem característica, algo sobre essa geração, ele reflete algo dessa geração. Eu vou mais além, não sei se você conhece agora as pessoas que alimentam animais na rua. Sim. Sabe o que significa isso? É bonitinho, eu cuido, mas eu não quero ter a responsabilidade. Porque, assim, um animal é incrível, é uma responsabilidade, mas não é a mesma coisa de um filho. Então, esse peso da responsabilidade tem assustado as pessoas de estarem fazendo aquilo que elas precisam fazer, né? O ensinar, o imprimir os princípios bíblicos, e eu vou além. Eu acredito que não é nem só sobre falar, mas é sobre como você vive, né? Aonde você leva a sua criança. E essa é uma chave. Eu acredito que os ambientes que você coloca o seu filho vão determinar o futuro dele. Vão determinar o futuro dele. Então... Isso. Nossa. Então, o cuidado que às vezes a gente tem. Eu sou adulto, eu vou pra não sei aonde. Você quer expor o seu filho a isso? Tá? Então, assim, e ao mesmo tempo tem lugares que você tem que expor o seu filho a isso. Para quebrar paradigmas. Então, agora, a igreja, e aí, mais uma vez, biblicamente falando, é um dos ambientes mais saudáveis para você criar o seu filho. Então, nem que seja correndo dentro da igreja, sim, nem que seja entrando debaixo das vestes do... E eu adoro as crianças da igreja, né? Ministérios que nós mais investimos hoje dentro da igreja é o ministério infantil, justamente para que os pais tenham essa tranquilidade de levar os seus filhos para a igreja, mas sempre com um ambiente muito livre. Quer deixar o menino correr aqui? Isso. Deixa ele correr, deixa ele subir no altar, deixa ele pregar aqui comigo, deixa ele bater na bateria ali, deixa ele fazer o que ele... não fazer o que ele quer, porque tem um ambiente de educação, mas no sentido de que o lugar dele é aqui. Isso é uma visão ele precisa estar aqui. Não, e a criança vai se sentir à vontade. Quando ela lembrar de igreja, ela vai lembrar o quê? Não pode. Não, ela vai lembrar minha casa, lugar de amigos, lugar de comunhão, lugar de felicidade. Ele vai lembrar de quê? Vai lembrar disso. Isso. Então, é assim que eu lembro da minha igreja, na minha infância, que era um lugar onde eu cresci, onde eu corri também na igreja, mas essa é a memória afetiva que fica. Isso te levou aos 11 anos iniciar no ministério já dentro, né? E foi um ministério infantil. E foi um ministério infantil. Você ainda era uma criança. Exatamente. Eu era uma criança e a tia, né? Ela é pastora hoje em dia. E ela disse exatamente isso. Luan, você não quer me ajudar com a turma dos mais novos? Foi o primeiro ministério. Nossa, foi incrível. Isso marcou minha vida de um jeito que eu me tornei até professor depois, né? Como profissão mesmo, por conta disso, dessa experiência. Ela chamava a gente, é claro que tinha uma supervisão, tudo, mas era para ensinar aos mais novos. E aí um pré-adolescente, doidinho, né, do juízo. As crianças amavam. Praticamente a mesma idade deles ali, ele já era uma referência, se tornou uma referência porque, cara, se ele tá ali... Eu posso estar. Essa é a virada, né? Essa é a virada, Rodrigo. E, pastor, você sabe qual é um outro desafio que a gente está tendo na igreja? E esse é fantástico. As crianças, elas estão entrando na salinha e muitas vezes elas crescem, não porque a salinha é chata, porque ali ela tem disponibilidade para brincar de tudo que ela quiser. A diferença é elas estão buscando telas. Elas querem muitas vezes sair. Veja como é o negócio. Para ir para dentro do templo, para pegar o celular dos pais, porque já estão acostumados nessa situação. Eu vou para um restaurante,
Eu sento na mesa, fico com o celular do meu pai ou da minha mãe ali assistindo o que eu quero. Se eu estou na igreja e eles querem assistir o culto, eu vou pegar o celular dele, vou ficar sentadinho do lado do meu pai e da minha mãe assistindo. Verdade. Que desafio é esse maluco que a gente tem? Quando a gente está ali falando da palavra de Deus, lá na igreja a gente entende assim, que a criança ela tem picos de concentração muito curtos, né? Ela já teve um pico de concentração de 40 minutos, foi para 30, 20, hoje é 10. Exatamente. Então você precisa estar gerando alguns movimentos. A gente faz um cultozinho ali na entrada com elas, onde a palavra é lida, eles participam, tem um tempo de louvor, aí tem um tempo de atividades, e essas atividades elas são direcionadas de acordo com a idade, né? Depois eles têm um tempo de lanche, então é tudo muito bem dividido para que naquele tempo, né, que a gente está celebrando, está tendo culto lá, eles também estejam tendo atividades bem direcionadas, ou seja, não tem algo monótono, estático para eles, mas mesmo assim ainda tem um desafio. E ainda tem essa questão do tudo muito intencional, né? A salinha não é depósito de criança, né? A salinha não é para você se desfazer de seu filho por um momento. Não. Tudo é muito intencional criado ali. É desafiador, mas eu também acho que a tela pode nos ajudar se nós estivermos lá. Né, se nós estivermos criando conteúdo, como isso aqui que está acontecendo, Sim. É um ambiente de tela para adultos, mas assim, para criança também é possível. Eu lembro que durante a pandemia, tem um ministro lá na nossa igreja que ele é pipoco do trovão em criatividade, meu amigo. Ele faz tudo sem imaginar. E olhe, a live que ele fazia para as crianças era um sucesso. Era um sucesso. Ele tava igual aqueles atores americanos que fazem lá os... Exatamente, eu digo que se ele investisse em profissão, porque era um sucesso. Então, existe também esse espaço. E existe coisas que são produzidas para as crianças. Aí cabe ao pai, mais uma vez, não deixar a lacuna. A supervisão do que é que está sendo feito. Tá entendendo? Encaixar. Glória a Deus. Aí você, vamos lá, criança, e eu tô fazendo uma trajetória da tua vida, né? Bora. 11 anos ministério, 16 anos Jocum. Me fala um pouco como foi essa experiência lá. Então, a adolescência é uma fase desafiadora, né? E eu lembro... Eita, o Espírito Santo trouxe à memória algo bem interessante. Quando eu tava saindo pra Jocum, foi tirada uma foto. Eu vi essa foto há poucos dias atrás. Eu com a mala na mão assim, e minha mãe se acabando de chorar. Eu digo, por que ela tá chorando? Pelo amor de Deus. O que é que vão fazer comigo lá? Exatamente. Eu disse, eu vou, eu volto, né? Era SST, que é aquele tempo de férias, né? Do adolescente, era a Jocum. Então, e ela tava chorando, depois ela disse, não, eu sei que hoje começa uma trajetória, né? Você foi criado para as nações. Então, tinha uma promessa de Deus. E eu acho que a mãe declarar isso é outra virada de chave, né? Ela declarava isso para minha vida. Ela disse, não, você vai anunciar o evangelho às nações. Você vai evangelizar às nações. Amém. E eu fui para Jocum. E na Jocum foi onde Deus confirmou o meu chamado transcultural, né? De fazer missões transculturais. Foi uma experiência muito sobrenatural. Vou compartilhar aqui com vocês, assim, porque foi muito marcante para mim. Eu era um adolescente, eu tinha todo tipo de alergia que você imaginar. Alergia à poeira, eu tinha alergia, eu não comia de tudo. A menina meio frescurenta que tem, sabe? Então, eu tinha muitos problemas para ser missionário. Eu disse, não faz sentido, né? Não dá pra estar em todo lugar. Não é, mas Deus é que sabe, né? E lá na Jocum a gente tinha um tempo de oração específico todos os dias por uma nação. Todos os dias. Diz assim, ó, uma nação que Deus colocou no seu coração, um lugar que Deus colocou no seu coração, um continente que seja. E aí, todos os dias, o que vinha no meu coração era África. E algumas vezes a gente sempre trocava o pedido. Eu orava pelo do outro, o outro orava pelo meu. Pra gente orar por várias nações. Até que no final de uma semana, mais ou menos, o líder fez assim, pronto, hoje você que vai orar pelo seu pedido. E todos os dias só vinha o mesmo país. E aí só vinha o mesmo continente, no caso foi África. Eu lembro que quando eu orei sobre África, me veio um monte de eu tive uma visão sobrenatural, um monte de imagens de pessoas africanas, de mulheres com aquelas roupas coloridas, né? E só que vinham informações muito pesadas. A imagem era feliz, mas a informação era pesada. Era sobre a quantidade de AIDS, a quantidade de pobreza, a quantidade de... eram só informações muito punks. E eu lembro que eu caí no choro, em desespero, porque era muito conflitante. As crianças sorrindo, sabe? As mulheres sorrindo, só que aquelas informações. Então, assim, o que estava vendo ali era Deus dizendo assim, ó, o que eu planejei, o que está acontecendo, e a gente precisa ser a resposta para aquele lugar. E aí, naquele dia eu entendi, tá bom, Deus, o Senhor está me dizendo que é para mim ir para esse lugar, eu vou, eis-me aqui. Agora, no nível de coisa assim, como é que eu vou? Com alergia, com não sei o quê. Aí Deus disse, olha, só digo eis-me aqui. E foi um processo
Rodrigo, de 10 anos. 10 anos entre o meu chamado e a minha ida para Moçambique, que eu fui para Moçambique. Você passou um tempo lá ainda como missionário, não foi? Na Jocum eu fui servir no SST, que era esse projeto para adolescentes, né? Mas acho que a minha maior escola missionária, e assim, com muito respeito à Jocum, mas foi a igreja. E eu quero dar essa virada de chave também, assim, não existe melhor lugar de treinamento do que a igreja. Então, se você está na sua igreja local, não espere para começar a fazer algo quando Deus te enviar. Deus já te enviou. Sua igreja local é o primeiro campo missionário, onde você vai botar em prática tudo que Deus está chamando você para fazer. A gente tem uma máxima na nossa igreja sobre missões, que é: você não vai fazer nada lá fora do que você não tenha feito aqui dentro. Perfeito, perfeito. E eu falo muito isso. Eu tenho, dentro dessa minha caminhada, uma visão de que todo mundo que está na igreja, ele foi chamado para servir, ele foi chamado para fazer algo, né? Às vezes as pessoas retêm os seus dons, os seus talentos. Muitos têm vontade, outras vezes têm vergonha, às vezes usam aquela desculpa de eu não tenho tempo, né? Não dá muito para mim, eu não quero assumir responsabilidades. E o quanto a igreja precisa, né, para que haja o desenvolvimento, né? Os pastores, nós pastores, a gente sofre muito com isso, porque quando alguém não faz, o pastor faz. Quando alguém deixa de fazer, a gente está lá, ó, ralando, fazendo, buscando fazer. Mas como é gostoso quando a gente começa, né? E de fato, as missões começam ali. Eu tenho lá na igreja uma abertura muito grande, eu sei que você também. Quer fazer um trabalho com os pobres, com os órfãos, né, com os dependentes químicos, a gente tem abertura. Vem cá, vem para cá, fala. Quer servir aqui dentro da igreja, no voluntariado, no acolhimento, no Kids? Vem para cá. Não fica aí sentado, não. Vamos fazer parte desse processo. A gente sabe que conviver com pessoas, muitas vezes você vai conviver com pessoas diferentes de você, e algumas situações vão acontecer, né? Mas Deus nos chama para começarmos a servir, como você falou, dentro da nossa igreja. E depois o que ele vai fazer é ele. Agora, muitas vezes as pessoas têm medo. Justamente do que Deus vai colocar na vida dela para fazer. E eu acredito que a igreja está falando mesmo, a igreja, ela não é medida, o sucesso da igreja não é medida pela quantidade de pessoas que se sentam, mas é pela quantidade de pessoas que se levantam para servir, se levantam para ir, né? E nós, enquanto pastores, temos muito essa pegada, a mesma visão. Se alguém vem com ideia, eu disse, beleza, vamos lá, eu vou lhe apoiar. Vamos fazer. Inclusive, exatamente, vou lhe apoiar, a gente vai fazer acontecer. E essa é a visão da igreja. Eu acho que ela se torna relevante quando as pessoas respondem ao chamado de Deus para a vida delas. A igreja se torna resposta quando cada um assume o seu papel. Até porque essa fala, como você disse, quando a gente faz, nós enquanto pastores estamos fazendo, na verdade nós estamos sendo tampa. Porque Deus nos chamou para fazer tudo, né? Eu costumo dizer lá na minha igreja, eu digo, olha, no pessoal, se meu chamado é colocar você no seu chamado. Isso. Tá entendendo? Meu chamado é esse, é colocar você no seu chamado. É desenvolver ele ali para que ele possa servir ao Senhor. E aí a igreja vai se tornar uma igreja relevante. Quando eu pego e penso assim, não, Rodrigo, quem é Rodrigo em Cristo Jesus? Pronto, eu tenho que fazer ele ser isso. Isso vai ser um pipoco, isso vai ser incrível. Então, cada membro que chega lá diz, Jesus, qual é a visão que o Senhor tem sobre essa pessoa? Isso. Pronto, eu quero impulsionar ela a esta visão. Pronto, e aí vai você usou a palavra-chave, impulsionar. Porque a gente vive num tempo onde tem muitos pastores derrubando, né, enterrando ministérios, enterrando carreiras, pessoas que foram levantadas pelo Senhor para ministrar louvor, para cuidar de crianças, para pregar o evangelho, e a gente vê muita gente moendo aqueles vocacionados ali, muitas vezes por uma história de vida do passado da pessoa, outras vezes por ciúme, né, por medo, por insegurança, por ver que aquela pessoa ali é muito carismática, tem um jeito muito espontâneo, que conquista, que cativa. Isso tem gerado um medo. E o pior é que essas igrejas que têm esses líderes são igrejas que não avançam, que muitas vezes, que na maioria das vezes retrocedem ao invés de avançar. Falta um pouquinho da visão do reino, né? Eu acredito que quando nós estamos na visão do reino,
o servir como voluntário, ele se torna uma experiência da adoração. Ele se torna uma experiência. Tem desafios? Tem. Ser voluntário, você estar num ministério, tem desafios? Lógico que tem. Né? Tem que ter, Tem né? que ter, eu acho que tem que ter. Faz parte do processo de Deus para nos moldar. Isso. Mas quando é uma experiência de adoração, esses desafios, eles têm um sabor diferente. E aí é onde é necessário, eu acredito, um líder com a visão de reino para impulsionar. Então, assim, quando tem algum líder nessa pegada, eu falo mais para os líderes mesmo. Digo, meu amigo, não tenha medo de impulsionar as pessoas, não tenha medo. E se esse cara, em algum momento, se tornar desleal, infiel com você? Paciência. Seu papel era o quê? Honrar, era empoderar. Seu papel, sua aliança é com Jesus, seu compromisso é com Ele. Então, mas a experiência diz, Rodrigo, que não é assim. Quanto mais você impulsiona, mais fidelidade, mais honra, mais uma cultura de honra é gerada. Uma igreja que impulsiona, acredita nos talentos, que acredita nos dons sobrenaturais de cada filho, ela tem uma cultura de honra. Aleluia. E aí você é filho disso, né? Porque você tem um pai na fé, um pai em Deus, né? Que quando você fala dele, para mim, pelo menos, eu vejo os seus olhos brilhar. Eu não vou nem falar o nome dele, porque você sabe tão bem quem é que você mesmo vai apresentar um pouco dele aqui pra gente. Deus me deu o privilégio de ser discipulado pelo bispo Márcio Meira. Né? Ele é realmente um homem de Deus e realmente é um pai na fé. O bispo, na visão de igreja, ele é realmente nosso pai em Deus, né? Isso. Ele cuida das igrejas, ele é o pastor dos pastores, ele não é meramente um supervisor eclesiástico, né? Não é, ele realmente, pelo menos na nossa visão de igreja, sim, esse é o papel do bispo. E o nosso bispo, o meu bispo, ele faz muito bem isso. Eu estava em reunião com ele ontem, né? E é sempre uma palavra de cuidado, empoderando e desafiando, sabe? A gente não consegue ficar parado perto do bispo Márcio. Primeiro que ele é muito acelerado, tá fazendo um trabalho sobrenatural, incrível lá em João Pessoa, e ele nos desafia a andar nesse ritmo, no ritmo do sobrenatural. Agora, assim, acho que uma das diferenças, eu falo com tanto amor, eu acho que a diferença é sobre esse cuidado mesmo, sabe? É um cuidado que a gente tem mais coragem de arriscar, porque a gente sabe, se porventura eu cair, tropeçar, tem alguém aí para me levantar, para passar um metiolate, tá entendendo? Para ajudar. Essa é uma visão, assim, sobrenatural de cuidado, de amor mesmo. Então, ele não para quieto. Eu acho impressionante isso. Ele tá aqui, de repente ele tá nos Estados Unidos, na outra semana ele tá na Inglaterra, na outra semana ele tá lá em Boqueirão, exatamente, tá lá em Solânia, aí tá em Natal. Aí tá em Recife. Aí eu digo, pronto, ele não para quieto. Digo, rapaz, esse é trabalhador, né? E ordena de uma diocese assim que só cresce. Eu acho que hoje estão com 2 bispos auxiliares, não é isso? Exatamente. E quantos pastores? Olha, eu não vou saber informar o número específico de pastores, não. Meu bispo que não me pegue. Mas eu sei o seguinte, eu estava semana passada pregando na primeira igreja de João Pessoa, da primeira anglicana de João Pessoa, 39 anos. Hoje nós somos 33 igrejas. Então, aleluia, basicamente, quase uma igreja por ano sendo plantada. E são muitos pastores, muitos ministros. Mas eu acredito que esse ser frutífero tem a ver com essa visão do reino de paternidade, porque quem é pai gera filho. Sim. Tá entendendo? Quem é pai gera filho, né? Então, pai de multidões, realmente ele é. E esses pastores, essa geração de pastores tem se levantado, eles são muito frutíferos, eles se multiplicam, eles têm um DNA de família. E aí o DNA de família gera filhos. Aqui em Natal, a gente tem 4 anos, mas já tem time pastoral, tem ministro, postulante, né? Pessoas estão se preparando para um ministério, porque essa é a visão, expansão do reino. Então, quando há um direcionamento, um DNA, ele vai ser gerado, ele vai ser multiplicado. O segredo está no DNA. Está no DNA. Pastor Luan, me fala um pouco aí. Você sabe que eu também uso a clerical, eu gosto dessa camisa clerical. Pelo simbolismo que ela representa, né? A gente sabe que no meio evangélico há uma desconfiança, as pessoas olham assim, ali é o pastor, é o padre, né? Muito porque não conhecem a história, a representatividade. Eu tenho levantado essa bandeira na Trindade, você já carrega essa parte histórica com você, e eu queria te dar liberdade, assim, até para apresentar um pouco, para que quando as pessoas encontrarem o pastor Luan na rua, com a clerical dele, possam entender o que de fato é, e até, por que não, encorajar outros pastores, porque quando eu sento que conversa, aí o pastor diz assim, mas me dê uma, onde é que vende? Eu quero usar uma também lá nos cultos, eu quero ver como minha igreja vai reagir, porque entenderam qual é a mensagem, o que é que ela representa pra gente.
Nós temos a graça de poder usar símbolos, né? Isso não é pecado, isso não é errado. Eu acho que comunicar visualmente aquilo que a gente crê, isso é incrível, né? Eu sou formado em publicidade também, e hoje é o que a gente vê, né? Símbolos, detalhes que comunicam alguma coisa. Então, isso daqui, para a gente, é muito interessante. O colarinho clerical, ele tem um significado muito legal. Primeiro é essa história mas não é do padre? Eu disse, não é do padre, não é da Igreja Católica Romana, não é. Ela foi criada por um pastor presbiteriano lá por 1800, esse símbolo ele foi desenvolvido e foi usado por ali. Agora, então, a história dele já não é romana. Os romanos pegaram, acharam tão interessantes que adaptaram para a sua realidade e continuaram usando até hoje, né? Agora, aqui no Brasil é que tem essa pegada, essa virada. Fora do Brasil, meu amigo, o povo acha super, tá tudo certo, tá entendendo? Tá tudo legal. Mas o símbolo a gente tem alguns modelos, a gente tem alguns que fecham até aqui. É o romano, né? Que aí é o romano, né? Exatamente. Eu vou tirar aqui para só para coisa. Tradicional. A gente tem esse daqui, que ele é pequenininho assim, né? Mas uma das principais coisas é justamente a responsabilidade que a gente tem com a palavra de Deus. A responsabilidade do que sair daqui, que seja puro. É do ser escravo também da palavra, da ideia da gente estar preso à verdade, ao evangelho e principalmente da pureza. Por que é branco? É porque é a pureza da palavra. Isso precisa ser comprometido. Então, todas as vezes que que eu coloco isso daqui, eu estou relembrando e estou reafirmando. E isso é um símbolo, um sinal externo que comunica muito bem na igreja. Então, se você tem autoridade pastoral, se você tem preconceito com isso, é porque você não usou ainda. Porque quem é o pastor da igreja? Não é aquele que tem um terno mais caro. Ixi, pegou mal, velho. Quem é aquele? Não é. Todo mundo pro fórum. Vá pro fórum, é ótimo. Então, quem é o não é. E outra coisa, não é sobre estilo, porque também eu uso com camisa florida, eu tenho a minha identidade, mas continua comunicando. Todo mundo sabe quem é o pastor da igreja, não precisa nem perguntar. Eles olham, eles sabem. Então, reforça essa autoridade. Não é a ideia de separar dos homens, não, mas é a ideia do compromisso. E quando a igreja fica sabendo disso aqui, aí, meu amigo, é que eles se apaixonam mais ainda. Eu tenho muitos colegas pastores aqui de várias denominações que pedem também. Eu já dei de presente um bocado para eles. E eu tenho visto, não sei se você tem percebido, que aqui no Rio Grande do Norte tem um grupo de pastores que já começaram a usar mesmo, de outras denominações. Eu encontrei na rua um dia desse, ele olhava para mim, ele olhava, eu digo, vou lá me apresentar, né? E ele era de uma outra denominação, tudo, e eu usava. E eu acho que uma das quebras também, Rodrigo, é que a gente tem esse privilégio por ser um pastor mais jovem, por ter uma identidade, um estilo. Isso daqui, quando a gente usa, não vira coisa vou usar a expressão do coroa. Não. Isso continua com a identidade. E eu tive a oportunidade, quando estava na Alemanha, de ouvir os pastores mais senhorzinho ali, mais experientes, eles dizer como é que você faz para levantar uma geração de jovens que está interessado nisso aqui. Tá entendendo? Eu digo exatamente sendo eu, tendo a minha identidade, usando minha camisa florida, mas valorizando o símbolo e o significado disso daqui. Aleluia. E quando as pessoas conhecem, de fato, entendem que há uma mensagem ali, né? Elas gostam. Nós morremos para nós mesmos, né? Agora, o preto aqui. Isso, vivemos para Cristo. Nós somos agora doulos, né? Escravos do Senhor, e as nossas palavras são puras, são santas, mas essa comunicação, ela representa, acima de tudo, a autoridade. Aquele ali é o pastor, é o bispo, aquele dali é o líder da igreja. Aquela pessoa ali, ela tem um papel relevante aqui dentro. E isso é importante, porque muitas vezes nós podemos, inclusive, estar em locais diferentes da própria denominação, da igreja, e nos batermos com pessoas que estão sofrendo, que estão necessitadas de buscar um conselho, uma ajuda, e aí ela olha e diz, um clérigo ali. Isso. Ali há um servo do Senhor. Eu vou lá falar com ele. E muitas histórias são transformadas ali. Então, é importante, de fato, a gente ter essa comunicação em todos os lugares. Por isso eu apoio, eu utilizo, a gente continua utilizando lá na igreja como esse símbolo, para que a gente possa andar e as pessoas entenderem que ali
tem alguém que eles podem contar, né? E não só, o bispo me ensinou isso, ele disse, não é só dentro da igreja, não é no clericalismo, não. Você sai do culto, você vai lanchar, por que você não sai com seu colarinho? Qual é o problema que tem? É justamente esse reforço que você está falando. Aí, se for confundido com o padre, eu não tenho problema nenhum. Já chegaram no shopping, tem uma criança que fez assim, padre, a benção, viu? Aí eu digo, Deus te abençoe, meu filho, tá tudo certo. Não que eu esteja me passando pelo padre, mas essa ideia também é meu irmão em Cristo Jesus, e eu já tive essa oportunidade. Eu estava numa escola, eu estava fazendo um trabalho paralelo, eu estava de colarinho, e aí uma senhora se aproximou de mim, exatamente. Ela nem esperou dizer nem meu nome, ela já abriu o coração, dizendo, olhe por mim, reze por mim, não sei o que. Eu disse, bora, vamos aconselhar agora, tá entendendo? Então, ela disse, mas você é padre de que paróquia? Eu disse, não, eu sou pastor anglicano, mas tá tudo certo. E aí, a palavra foi levada, oramos por ela, então a gente alcançou aquela vida ali. A diferença comigo é o seguinte, que às vezes eu saio de mão dada com minha esposa, com o filho, acho que o povo diz assim, tem alguma coisa errada naquele... A mulher do padre, quem é a mulher do padre? A mula sem cabeça, na cultura. Ah, meu Deus do céu. Mas Sara, minha esposa, fala muito isso. Olha, quando tu pega na minha mãe... Tá todo mundo olhando. E eu esqueço disso. Por que o povo tá olhando? Eu esqueço às vezes. Porque a gente vai quebrando isso, né? Vai quebrando acho. Esses paradigmas, mas e vai seguindo. Aí você falou da Alemanha, a gente tem um amigo, né, missionário na Alemanha, o Júnior, que inclusive nos conectou, né, nos aproximou. Ele é um grande servo do Senhor. Vai estar aqui próximo mês, vai estar gravando com a gente. Show, vai ser um podcast contando top. As suas histórias, aquilo que Deus tem feito lá no seu ministério, né? Vai estar com a gente na igreja, a gente já está montando uma agenda. Júnior é um cara fantástico. Você foi na Alemanha, você foi a Moçambique, você estava falando aqui das suas visões, mas não falou da sua ida, daquilo que você viveu lá, do testemunho que você tem para trazer dessa visão missionária que Deus te deu aí sobre as nações. Pensam, bora lá, bora começar por Moçambique, né? Por ordem cronológica. Minha primeira missão transcultural foi em Moçambique, mas ainda vou fazer esse parênteses. Na verdade, eu saí de João Pessoa, junto com a minha mãe, para plantar essa igreja em Goianinha. Então, isso já é missão. Já é missão, exatamente. Sim. E a gente faz missão transcultural, solta o país, eu não sei não. Quando você muda de estado, já é uma mudança muito... Às vezes de bairro. De bairro, exatamente. Você sai de um bairro, vai para outro bairro. Eu passei 5 anos saindo daqui de Capim Macio, onde nós estamos, para a Zona Norte. Cultura local completamente diferente. Completamente diferente. Nós estávamos numa missão e construímos uma igreja, amamos pessoas nos amaram, o evangelho foi pregado, vidas foram salvas, convertidas. Então, é um trabalho missionário. Exatamente. Pronto. Então, depois de Goiânia, que foi a minha escola de formação em missão transcultural, aí eu fui para Moçambique. E foi sobrenatural as coisas que eu vi em Moçambique. Mas eu creio que tem muito daquilo que tinha sido semeado antes. Eu passei, não foi muito tempo, foi coisa de 3 meses, mais ou menos, trabalho de curto prazo ainda, né? Apesar que tem trabalhos menores que a Jocum faz, mas eu não fui por Jocum. Começou a loucura porque eu fui, abre aspas, sozinho. Um bispo português chegou aqui no Rio Grande do Norte, foi lá na nossa igreja em Goianinha, aí fez assim, você não quer ir para Portugal? Eu disse, não, eu tenho um chamado para ir para a África. Ele fez, Ele disse, no outro dia ele ligou para o bispo de Moçambique e disse, eu estou enviando um menino para ir. Ele ligou para mim e disse, o bispo já está pronto para lhe receber lá. Eu digo, como é? Eu agora vou. Eu me tremi todinho. Quantos anos? Eu tinha, acho que 26. Só que a questão do nada, tá entendendo? Ele ligou no outro dia que tinha me conhecido e disse, você não quer ir para Portugal, não? Você vai para Moçambique? Eu disse, pronto, eu vou. Você está aqui, quem vai? E aí começou a correria para a preparação para a missão, né? E começou, acho que o milagre na ida. A provisão sobrenatural. Quando nós estamos debaixo de um propósito, aleluia, Deus nos dá a provisão. Quando Deus dá a visão e a gente se move, vem a provisão. Eu lembro que eu tive um sonho de um dia que eu saía para comprar passagem, uma data específica. E eu saí para comprar essa passagem nessa data específica. Eu não tinha o dinheiro da passagem. Eu tinha um cartão de crédito universitário que não tinha limite para comprar uma passagem para Moçambique, que é bem caro, né? As viagens para o continente africano. Mas eu saí. Deus não mandou eu sair. E eu lembro que era minha noiva na época, minha esposa. Minha mãe ficou orando em casa, minha avó ficou orando em casa. E eu disse, eu vou sair. E eu saí batendo perna. E eu ia com uma amiga que tinha uma agência de turismo e tentava de um jeito, tentava de outro. Não, eu estava indo para o banco para tentar um empréstimo.
E eu já tava começando a ficar preocupado. E eu brigando com Deus. A ousadia de brigar com Deus. Eu digo, Deus, o Senhor não mandou sair nesse dia. Olha, se eu não for comprar hoje, eu não vou mais pra cantinho. Eu querendo brigar com Deus. Mas nesse caminho, indo para o banco, um amigo liga. Um amigo liga e disse, Luan, você tá indo comprar passagem? Eu disse, a gente quer fazer uma oferta na sua vida. Eu digo, que bênção, tal, querido. Minha conta é tal. Ele disse, antes de comprar passagem, vem aqui em casa. Se for. Fui lá na casa dele e ele começou a pesquisar na internet a passagem. E aí, achei essa daqui mais barata e tal, não sei o quê. Tudo inviável ainda para mim. Ele fez, pronto. Aí eu digo, pronto o quê? Ele disse, está comprada a sua passagem. Aleluia. No dia que era para ser comprada a passagem, estava comprada. Eu digo, é de Deus mesmo esse negócio. E os milagres não pararam, né? Assim, fui para lá, fui recebido pelo bispo, mas eu também tinha uma palavra específica de que o meu trabalho seria um pouco diferenciado lá. E eu levei umas encomendas e uns pastores aqui para um trabalho missionário que tinha na beira, que não é na capital de Moçambique, que é Maputo, né? Então eu disse, eu falei pro bispo que estava lá, eu disse, eu vou lá levar esse material, depois eu volto. E quando eu cheguei naquele lugar para entregar esse material, já o primeiro choque é que o missionário que me recebeu ele era a cara do meu pai. Eu disse, rapaz, era muito parecido, me impactou muito. E tinha um grupo de jovens que tinha feito uma cartolina, tudo para me receber lá. E Deus tinha me dado uma palavra antes de sair daqui, que tinha um grupo de pessoas me esperando, que não me conhecia, estava me esperando, e que eu ia para aquele lugar. E a gente foi trabalhar com uma agência missionária chamada Young Life, e foi uma bênção. A gente começou a trabalhar com jovens, trabalhando na beira tem muitos muçulmanos, e aí veio uma das formações que eu tinha feito aqui em teatro, me ajudou como ferramenta lá, por isso missionário, se prepare, tenha o máximo de formações possível, porque são portas abertas. Fui para uma escola fazer oficina de teatro. E aí na oficina, claro, totalmente cristã, teatro totalmente cristão, aí a gente ia evangelizando as pessoas. E aí eu lembro de um episódio específico que uma jovem muçulmana estava na peça, a gente ensaiando, e eu peguei e disse, olha, o texto é esse, era uma peça sobre Gênesis, Deus, a criação do mundo, algo assim específico. Eu disse, leva a Bíblia, porque é melhor do que eu escrever para você o texto, né? E ela pegou. Aí depois ela veio com a outra jovem e disse, eu não posso levar a Bíblia para casa. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu sou muçulmana, meus pais são muçulmanos, se eu entrar com a Bíblia em casa, vai ser complicado. Eu disse, tá bom, a gente escreve agora para você. Escreveu tal, escreveu o texto. Final das contas, ela fez a peça. Ela entregou a vida para Jesus. E ela começou a ser acompanhada por essa ONG, né? Tinha vários jovens muçulmanos que estavam se convertendo, entregando a vida para Jesus e sendo acompanhados, porque é uma situação muito delicada. Não é tão simples, né? Não é simples de jeito nenhum. Mas também a gente não deve se intimidar de não fazer, né? Tem que chegar lá e alcançá-los. Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil, porque vai ser agora, né? E eu tive, assim, na época que eu estava lá, aconteceu uma tragédia, que foi uma barragem que estourou e ficaram muitos desabrigados mesmo. E nesse caos, nesse ápice de necessidade, foi onde eu mais vi o agir de Deus. Assim, eu nunca tinha vivido experiências tão sobrenaturais como eu vivi naquele lugar. Então, vou contar algumas das experiências. Conta que eu tô gostando. Algumas das experiências. A gente estava num assentamento, né? Assim, porque as igrejas que apoiaram muito. Então, a igreja virou casa de todo mundo, porque a galera não tinha mais casa. Então, barraca, tudo, a gente estava num desses assentamentos. E eu saí daqui com essa minha formação de teatro e eu levei na mala roupas de palhaço. E eu peguei alguns jovens lá em Young Life, treinei eles como palhaço. E a gente começou a fazer brincadeira com as crianças, né? Só que Deus tinha dado uma palavra muito, muito específica aqui. Ele disse, olha, 5 pães e 2 peixinhos. Eu disse, Deus, por que o senhor vai me levar para lá sozinho, sem grupo? O que é que eu vou fazer? Ele disse, o que é que você tem na sua mão? Eu digo, 5 pães e 2 peixinhos. Eu digo, eu sei fazer palhaçada, eu sei fazer teatro. Eu disse, pronto, eu quero 5 pães e 2 peixinhos. E eu levei essas roupas de palhaço, treinei esse grupo e muitas coisas sobrenaturais que aconteceram. A primeira delas, uma das primeiras foi quando a gente entrou no assentamento. Eu quero que você veja comigo essa cena. Era coisa de 3, 5 mil pessoas assim, que estavam ao redor lá do lugar. Meu Deus. E a gente estava distribuindo, era material de higiene e tudo. Só que quando a gente entrou no carro, que se vestiu de palhaço, que a gente voltou para o lugar,
a atmosfera do lugar começou a ser transformada. As pessoas começavam a se levantar. As mães de família começavam a se levantar. Sorriso começou a aparecer no rosto deles. E, assim, os líderes do acampamento disseram assim, é disso que a gente está precisando. Era disso que... de esperança. Ele disse, a gente está precisando de alguém que trouxesse esperança, não era só comida. Aí eu de palhaço querendo chorar, eu ouvindo aquela coisa. E foi muito, muito sobrenatural. E a gente fez brincadeira. E a gente dizia, a gente cantava uma musiquinha dizendo que Jesus era a esperança. E foi sobrenatural. Isso foi no primeiro acampamento. E só um adendo. Era um dia do meu aniversário nesse dia. Que presente, hein? Oh, meu Deus do céu, que maior presente eu recebi na vida. E aí começou ali. E a gente foi para um outro assentamento do lado, que era os grupos, continuando o trabalho com palhaço. E aí eu vou abrir aqui a ressalva. Eu vivi isso, independente de como você crê, como você... Tinha umas crianças de um lugar que esse era de uma igreja, o espaço. E a gente tava lá ensinando as crianças a dançar para a direita, para a esquerda, né? E eu tava com as crianças. Meu grupo de jovens aqui, uns 4, 5 jovens, com as crianças. E as crianças indo para a direita, indo para a esquerda e fazendo. E eu interagindo, e eu pregando, e tudo maravilhoso. Aí chegou uma missionária e fez assim... Ah, querido, você é brasileiro, né? Do que sou. Nordestino, reconheci pelo sotaque do que sou. Ela fez, tá aqui há quanto tempo? Eu digo, 1 mês. Ela, nossa, você já sabe falar Xangana? Xangana é um dos dialetos, tem muitos dialetos lá. Aí eu disse, não, sei não. Ela se sabe. Eu digo, não sei não. Ela se sabe porque essas crianças só falam Xangana, elas não falam português, não. Aí eu comecei a me tremer, tô olhando, disse, como é? Peraí, para você entender. Essas crianças, elas não falam português. Não, eu estava falando com elas em português. Elas estavam entendendo, eu tenho certeza. Eu estava entendendo essas crianças. Aí me veio na hora, Atos 2, né? Essas línguas que veio. Eu disse, meu Deus. E foi uma quebra de paradigmas para mim, porque eu cria. Sim, eu cria, mas que... Não tinha experiência. E eu digo, vai acontecer com um homem muito santo. Comigo não, tá entendendo? Com um homem muito... E foi muito sobrenatural. E o negócio foi tão doido que eu fiquei com medo. Eu digo, eu vou falar de novo com as crianças agora em português, como é que vai ser? Mas as crianças tinham entendido na língua materna delas. Aleluia. Aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava cantando. E foi maravilhoso. Assim, foi mais uma vez, uma quebra de paradigmas. Glória a Deus. Assim, até na sua vida, né? Principalmente na minha vida, né? Então foi uma quebra de paradigmas para entender que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Quando quer, do jeito que quer, na hora que quer. Deus age em palhaço. Todos os lugares. Aí por isso que eu quero dizer, olha, você que tá ouvindo esse podcast, se Deus usou um palhaço, Deus não vai te usar, homem. Assim, e a última de Moçambique. Conta que é bom essas histórias. É maravilhoso. A gente, em um grupo de missionários que a gente encontrou lá, né? Esse missionário que tinha me recebido, ele estava com um pastor americano e esse pastor americano disse que sentiu no coração de levar sabonetes, né? E aí a gente fez, olha, tem lugar que a gente vai que as pessoas estão com fome, a gente vai distribuir sabonetes, pode dar problema, né? E começou aquela tensão, eu disse, não, mas se Deus está dizendo, vamos fazer. Vamos embora. Vamos fazer. E aí ele conseguiu uma doação, a gente pediu ajuda aqui no Brasil também, eu não lembro quantas caixas de sabonete eram, eu sei que era tipo assim... Eram 20 mil pessoas que estavam desabrigadas. Nossa. A gente... era uma cidade inteira, né? A gente tinha mais ou menos 10 mil sabonetes, se não me engano, para entregar. E a gente começou. Todos os assentamentos que a gente chegava, tava ali. Entregava sabonete. Fazia fila das famílias, entregava sabonete na mão. Eu lembro que tinha até história. Eles recebem com as duas mãos juntas, mas eles nem levantavam a cabeça, assim, sabe? Por qual motivo? Havia um motivo específico para isso? Eles estavam totalmente sem esperança, sabe? A gente às vezes tenta botar pela nossa ótica. Eles não tinham nenhuma perspectiva de voltar para casa, reconstruir, porque eles tinham perdido tudo e não tinha apoio governamental, não tinha nada. A glória a Deus pela igreja, as igrejas estavam ali como a gente com o trabalho missionário, porque não tinha nada. Então eles estavam sem expectativa, sem esperança que estava acontecendo. Por isso que quando a gente chegou com os palhaços, ele disse, foi esperança, né? Esperança era a palavra que eles estavam esperando de Deus. E a gente entregando, e eles ali, né, naquele peso, mas a gente foi entregando. Vila após vila, assentamento após assentamento. E eu lembro que quando chegou no último assentamento, era o último, foi um dia inteiro de trabalho, foi muito complicado, muita logística, mas no último assentamento, eu tava pegando as caixas de sabonete no carro, aí eu falei com o missionário que tava lá com a gente, aí eu fiz, como assim, falta quantos? Né? A gente já disse, eles, não, esse é o último assentamento. Eu disse, mas não é 20 mil pessoas, ele disse, é mais de 20 mil pessoas. Eu digo, mas a gente não tinha 10 mil sabonetes, a gente tinha 10 mil sabonetes.
sobraram 12 caixas de sabonetes. A gente distribuiu, Deus multiplicou e ainda sobrou. 12 cestos. Exatamente! Pra gente abençoar os missionários que estavam com a gente. Meu Deus! Eu disse, meu Deus, tu é tão fiel, Senhor, nós não somos nem merecedores, nem dignos, mas olha o privilégio, a gente faz, ok, Deus multiplica sabonete, multiplica, ele multiplica para responder à necessidade, Deus é um Deus de provisão. Aleluia. Então, assim, foi sobrenatural. Dali, eu pude ter essa virada de chave, sabe, que a provisão vem debaixo de uma visão. Se Deus manda, Deus vai prover. É bem por aí. Sim, tá, acho que Moçambique foi, né? Moçambique foi. A Alemanha foi mais recente agora, né? Você foi com o Júnior pra lá? Foi, por conta do Pastor Júnior. O Pastor Júnior é um amigão, Deus abençoe. Ele vai ver esse com certeza ele vai assistir todo. Todinho, ponta a ponta, é seu primeiro. Inclusive, a igreja de Natal hoje aqui está por conta de um tempo de mesa que ele teve com o Bispo Márcio. Ele estava aqui, ele estava servindo numa outra igreja, mas aí o coração dele dizia assim, olha, essa cidade está precisando da visão que nós temos. Essa cidade está precisando e chegou pro Bispo. Bora plantar uma igreja aqui, Bispo? Aí o Bispo peraí, Luan, tá em Goiânia, bora plantar uma igreja de Natal. Eu disse, bora, aqui, né? Mas havia uma história também, a história da estrela, da bandeira. Vou contar. Mas Pastor Júnior, essa bênção de Deus, ele tá na Alemanha hoje. Ele passou poucos meses no início da plantação aqui comigo e foi embora pra Alemanha. Ele é casado com uma alemã. Isso. E lá ele tá servindo numa igreja, né? Ele tá trabalhando numa igreja local. E ele fez, Luan, as igrejas aqui estão precisando daquilo que vocês estão vivendo aí. Isso que você está falando da nossa diocese e principalmente da questão entre as gerações. Lá, a igreja é uma igreja idosa. A igreja da Europa é uma igreja idosa, né? A gente tem visto um ambiente triste nas igrejas, né? Se transformando em boates, bares, restaurantes, hotéis, né? É punk, é realmente complicado. Talvez hoje a maior necessidade de evangelização, né, de missões, seja no continente europeu. Eu concordo demais. E assim, eu acho que a gente tem uma dívida de honra no sentido de que eles enviaram missionários para o mundo inteiro. Isso. Tá entendendo? Nós e fomos agora eles estão precisando. Pronto, essa foi a pegada. E eu lembro que o que Deus colocou no meu coração daqui para a Alemanha foi, só lembre quem eles são, homem. Pelo amor de Deus, lembre quem eles são, quem eu chamei eles para ser, né? E assim, grandes avivamentos começaram na Alemanha. Os missionários moravianos vieram que foram para o grupo dos moravianos, para o povo moraviano que se vendeu como escravo, né? Eles eram alemães, né? Então, assim, se lembra aquele povo que eles são fervorosos, né? Então, a gente saiu daqui com essa missão. E quando chegou lá, e Deus me deu ainda o privilégio de fazer essa viagem missionária com a minha esposa, a minha mãe e a minha sogra. Então, aí 2 gerações. Sabe qual foi a maior pregação da gente lá, Rodrigo? Foi andar com a minha mãe e a minha sogra. Porque eles viam a minha mãe pastora, eu pastor, e diziam, como é que faz isso? Não, a gente quer saber isso. A gente quer saber... Pare, não quer nem saber o que você vai falar. Como é que faz para essa geração multiplicar-se nessa geração? Todas as pregações que a gente fez foram em dupla. Todas. Era uma pessoa da melhor idade, o diamante, e exatamente tudo, em todos os lugares. Porque isso gerou um impacto enorme, sabe? Isso gerou um impacto enorme. Então, mas nosso chamado foi esse, foi tentar reavivar, reanimar a visão. Eles perderam uma geração. Eles estão com os idosos e as crianças, mas adolescentes e jovens não estão presentes nas igrejas. E é necessário, porque essa geração de diamantes foi uma bênção, uma honra, mas eles vão passar. O tempo deles vai acabar. Né? E essa é uma missão que nós precisamos ter, né? Louvo a Deus por sua vida, porque você também tem essa visão de multiplicação, para que nós não possamos estar em uma geração só, mas que a gente possa estar em várias gerações. É um trabalho que foi passado na sua vida pela sua mãe, e agora você vai multiplicar para outros filhos. Na minha situação, eu que vim de um lar completamente diferente, inicio mas que eu não quero que termine aqui. Então essa é a nossa visão de reino. Quando nós viermos a ter essa visão de criar esse movimento, esse podcast aqui, foi justamente para isso, para que a gente pudesse encontrar pessoas, formar amizade, sentar à mesa com pessoas que tivessem visão de reino, de multiplicar, para que a gente pudesse levar essa mensagem, né? A gente está aqui falando para as igrejas, né? Para pastores, para líderes, para membros, para todos, para que eles possam entender que o nosso chamado é de expansão.
É de multiplicação. Que um dia, hoje, o Luan tem 35 anos, daqui a pouco o Luan vai ter 45, 55, 65, e isso vai passar. Mas é um legado que vai precisar ficar. Então, você, quando estiver com 80 anos lá, vai estar vendo jovens com 20 anos iniciando no ministério. Amém. Esse é o nosso maior desafio. Né? Então, ainda hoje, a gente começa a plantar para que lá na frente a gente possa colher, para que o nosso país, o nosso Brasil, que já tem enfrentado tantos desafios, não venha a ter o mesmo destino que os nossos irmãos da Europa, mas que, pelo contrário, que como você mesmo falou hoje, um dia nós fomos servidos por eles, que agora nós possamos servir a eles. E o evangelho é isso. Eu creio na última onda do avivamento, está sendo profetizado em todos os lugares. Aleluia. Que é do Brasil para as nações, é do Brasil para as nações, isso que nós temos vivido. E essa visão de reino que tem nessa mesa aqui, que tem nesse podcast, eu acredito que ela é fundamental para isso. Eu gosto de uma analogia dos 3 cegos e o elefante, você já viu? 3 cegos foram colocados no elefante para descrever o animal. Um pegou no pé e disse, o animal é cascudo, é grande. Aí outro pegou na orelha e disse, não, ele é mole, flexível. Outro pegou na tromba, não, ele parece uma cobra. Aí disse, quem estava certo? Os 3 estavam parcialmente certos, mas só juntos é que eles poderiam ter a visão completa. Isso. Só juntos que nós vamos ter a visão completa do reino de Deus. Né? Só em mesas assim que nós vamos poder edificar o Brasil e as nações. E eu ainda vou mais além. Nós precisamos da Alemanha, nós precisamos da África, porque a igreja do Senhor, ela não é dividida por territórios. Ela é una. Ela é una, exatamente. Então, o que tem na Alemanha precisa abençoar os brasileiros e a gente precisa ter muita humildade para isso. E eles também precisam receber dos brasileiros com muita humildade, da igreja brasileira, nação discipulando nação, isso é sobrenatural, é a mesa do reino. Eu creio na mesa, né? É aqui que, como você falou, a igreja de Natal começou numa mesa, né? A nossa amizade começou numa mesa, tomando um cafezinho, batendo um papo, e a mesa é que multiplica, é o melhor ambiente de comunhão, né? Então a gente tem essa missão aqui, eu louvo a Deus por você estar aqui hoje, trazendo testemunhos lindos, falando sobre isso, e a gente poder estar levando essa nossa visão de 2 jovens pastores, até para pastores mais experientes, que podem nos ajudar muito se conseguirem ter esse derramamento desse óleo que limpa as visões, para poder dizer, cara, a gente tem que ampliar. Não é esse gueto, não é esse ambiente, é muito mais do que isso. Pega na mão da igreja vizinha aqui. Mas ele tem um jeito de adoração diferente. Pouco importa. O general é o mesmo, então pronto. O quartel é diferente, mas vamos lá, pega na mão dele. Mas esse outro daqui grita muito, faz muito. Pega na mão dele, pega na mão dele. Mas o outro ali é frio demais. Pega na mão dele. Vamos nos unir para que a gente possa ser uma só igreja, adorar o mesmo Deus. Não importa, tem pecador para todo mundo, as pessoas vão ter jeitos diferentes de adoração, e eu creio que todas elas chegam ao Senhor. O que vai diferenciar agora é a união. A igreja precisa estar unida em louvor e adoração ao único Deus que nós temos para servir, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. E a unidade tanto das igrejas como das gerações, como você falou. Sim. Nós precisamos dos mais jovens e precisamos dos mais experientes. Aí agora a gente muitas vezes está dando conselho. Lógico que a gente dá também. E isso é legal, sim, essa troca. A gente está vivendo num tempo, com situações que eles não viveram. Sim. Nós estamos experimentando coisas que eles não experimentaram. Contudo, nós precisamos também, né, da experiência dele, das coisas que ele viveram, para nos ajudar para que a gente não cometa algumas falhas, alguns erros hoje. Isso. Então, se a gente consegue unir essas gerações, né, a diamante, como você falou aí, né, e a gente que agora está começando, ainda somos bronze ali, estamos chegando, né? Se a gente consegue unir esses dois, a igreja ela se fortalece. Isso, né? Unir as igrejas, unir os grupos, as redes, né, de jovens, de casais, para que mais casais... o casal dessa igreja consegue
ajudar os casais daquela outra igreja que está tendo uma dificuldade lá, porque é uno. Exatamente. É uno. A gente precisa disso. Os jovens dessa igreja conseguem ajudar. Os pastores se unem, sentam para conversar, se afiam. Exatamente. Fala do problema, fala da dificuldade, né? Fala dos desafios que estão vivendo, do projeto de expansão. Eu acho que essa transparência de compartilhar a necessidade é o que mais afia. Sim. Né? O ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Não é sobre tá tudo bonito, é sobre quando tá desafiador. Porque quando ele fala, opa, pastor, também você passa isso, pastor? Isso também? Eu passo isso. Eu tô passando pior. Exato. Como é, tá entendendo? E como é que você passou? Como você venceu? Porque quando tá tudo bonito, às vezes fica inalcançável, inatingível. E aí eu volto para essa troca entre as gerações. Eu ouvi uma frase que nas palestras na Alemanha com a pastora Sônia, foi ela ensinando aos diamantes, né? Às vezes é muito difícil a gente entender os jovens, às vezes é muito difícil acompanhar eles e, às vezes, o que eles falam nos machucam. Porém, se nós entendemos que nós estamos juntos em prol do reino, nós vamos passar por cima das diferenças. Isso é pau, né? Paula, vamos pastora Sônia. É isso. Não, mas é pra gente que é jovem também, que a gente fala, a pessoa não tem um ritmo. Às vezes é complicado, Sim. mas se nós estamos em prol do reino, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Pega na mão do outro. Vai dar certo. E a gente vai caminhando. Foi isso que nos uniu aí nesse propósito, por isso que nós estamos aqui hoje falando de tudo isso. E eu tenho certeza que outros pastores vão chegar também com essa visão, nos procurar, para que a gente possa estar se unindo, criando movimentos, para que a igreja ela consiga entrar nas camadas da sociedade, para que ela ganhe influência, para que ela seja relevante, né? Ela vai ter o seu papel e ele é fundamental para que essa sociedade do Rio Grande do Norte possa se desenvolver, né, cada vez mais como um povo que glorifica o nome do Senhor. Essa geração precisa, né, desse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui, dessa missão, desse desafio, e eu oro ao Senhor que levante mais e mais e mais e mais Amém. E muito mais pessoas com essa visão, para que sentem com a gente à mesa, comigo, com você, com outros que já passaram por aqui. Esse é um cuidado, né? Todos que vêm para cá têm que ter essa visão muito expansiva, essa visão de reino, essa visão de simplicidade, de honestidade no conversar, no falar, sem medo, sem vergonha, para que a gente possa estar, como você mesmo falou, o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. A gente está perto de finalizar, mas eu não queria terminar aqui sem você falasse um pouco de alguns movimentos que você tem feito. Brevemente, você tem uma rede ONE, né, que é uma rede de jovens, a gente está falando muito sobre isso, porque de fato você é jovem, né? Nós somos jovens, você ainda um pouco mais do que eu, que tem tomado conta, né? Tem o Dínamos, né, também, que é um outro projeto seu, que tem se espalhado aí pelo Brasil e até pelo mundo, né? Algumas igrejas fora do país já estão trabalhando nesse ministério também. Dá uma pincelada sobre isso aqui pra gente. Bora lá, de forma bem, bem prática. A Rede One é exatamente parte dessa visão que você está compartilhando, de unir, de visão, um só, One, né? E essa ideia, a gente teve o privilégio de juntos fundar há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que era inicialmente um projeto para a nossa diocese, para que todas as juventudes de todas as igrejas tivessem a mesma identidade, a mesma pegada, a mesma visão, né? E isso é um trabalho de a gente juntou todo mundo para construir, buscar em Deus essa visão e a gente multiplicar. Há 1 ano atrás, quase 2 anos atrás, a gente começou com a Rede One, só que a Rede One, glória a Deus, pela visão que Deus tem dado a ela, tem se multiplicado muito rápido. Então, a igreja da Alemanha, de Júnior, ela não é anglicana, ela já é da Rede One. Tá entendendo? A gente tem gente na África, Rede One. A gente tem várias juventudes que entraram para a rede de jovens com este propósito, por conta da visão. O versículo é até que todos sejam um. Aleluia. Até que todos sejam um. Então, aonde a gente quebra as barreiras da denominação, onde a gente quebra as barreiras do eu penso para o nós. A gente, para o sou nós. Essa é a ideia. Essa é a visão. Essa é a visão. Por isso que a gente tá tão alinhado e afiado aqui. Então, o One é isso. E Deus me deu privilégio. Assim, então, são centenas de jovens hoje ao redor do mundo, graças a Deus. E hoje, eu já passei essa liderança. A gente criou, faz mais ou menos alguns meses, já para a nova geração. A gente já passou para duas líderes novas, que são bem mais jovens que a gente. E, glória a Deus, estão na mesma visão. Ele continua só avançando e crescendo. E dentro da Rede One tem algumas ferramentas.
Tem o Game Over, que é um acampamento de adolescentes. A gente vai fazer um em Natal agora, nesses dias. E a ideia, adolescente, investir em adolescente. É preciso, é urgente, e a gente precisa gastar tempo, gastar tudo, gastar vida para esses adolescentes. Então, a Rede One, ele multiplica, por isso que os eventos se multiplicam e crescem tanto. Porque Deus tem dado a graça de ser eficaz, né? De ter alcançado vidas, transformado vidas. E aí as juventudes locais se juntam, porque é muito desafiador. Às vezes você está numa igreja de até 100 membros, aí tem assim 10 adolescentes, às vezes nem tem 10 adolescentes. Como é que você vai fazer um evento grande? Agora, quando você junta 3, 4 igrejas, é possível, é viável. Acontece. Oxi, vira um mega evento e os frutos são incríveis, né? Os frutos são sobrenaturais. São divididos. Exatamente. Cada um leva para sua casa, tá entendendo? Por quê? Porque a visão é de reino, nós não estamos competindo, nós estamos brigando com o mundo, tá entendendo? Perfeito. Nosso inimigo tá lá fora. Perfeito. Então, tá tudo certo. E às vezes a gente já organiza antes. Os pequenos grupos dentro dos eventos já pronto, você vai liderar na sua igreja as pessoas que você tá levando. Pronto, quando você voltar para casa, elas vão com você. O culto de chegada é na sua igreja local. E isso é muito bom. Né? E aí a visão do Dínamos é bem essa também. Né? Só que o Dínamos é de 18 para cima. 18 para lá. Já é uma pegada mais espiritual. Exatamente, é de transformação. E ele responde muito a algo que você falou no começo desse podcast. As lacunas. Paternidade, orfandade, é um dos temas principais, identidade, tá entendendo? Onde tudo tá ligado, então a gente vai na veia, e tudo é muito testemunhal. A gente diz que o Dínamos, ele não é um evento para você assistir, ele é uma experiência, porque é dar a oportunidade de Deus curar, de Deus transformar e alinhar você naquilo que ele tem para você. Esse caminho da paternidade será, sem sombra de dúvida, a tônica dos próximos anos, né, que nós vamos ter que trabalhar. E aí, quando você fala com jovens, né, quando a gente tem os trabalhos com jovens, é certo que todas as vezes que eles nos procuram para pedir uma orientação, uma oração relativo à família. Aí você falou no início, né, que os lugares que os pais levam os filhos vão dizer muito daquilo que eles querem, né, para o futuro deles. Vai determinar, né? O futuro deles. Vai determinar o futuro deles. Isso foi um ponto muito marcante, Luan, porque você não pode esperar diferente, né, do seu filho, das coisas que você faz, dos ambientes que você carrega, dos amigos que você leva para sua casa, né, dos lugares que você não espere nada de diferente. Não ache que ele vai ser uma super pessoa que se desenvolveu por si só e conseguiu achar um lugar diferente daquilo que os pais trilharam para ele, né? Tem saído muito esses dias essa palavra, né, de que a igreja não salva ninguém, né? Mas a gente crê que a igreja é o lugar dos salvos. Isso, né? É onde os salvos se congregam. É onde os salvos congregam. Então há um sinal, né? Isso. Quem quer cuidar do corpo, vai para a academia. Isso. Né? Quem quer aprender matemática, filosofia, vai para a universidade. Mas aqueles que são salvos em Cristo vão para a igreja. E há uma marca muito forte nisso daí. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, ensinar isso para os nossos companheiros, amigos de jornada, né? A gente tem muitos amigos que ainda não frequentam a igreja, e aí faz parte do sal, né, que precisa estar se misturando mesmo, e a luz que onde a gente chega vai iluminando a vida dessas pessoas. Que a gente possa multiplicar essa visão, que você siga firme assim, nesse propósito de apresentar Cristo nessa obra de reino, de ser esse pai também para as pessoas que estão lá. Eu te contei o testemunho, né? Eu sofri um acidente de carro no domingo de Páscoa, e aí foi bem interessante isso. Eu estava em Recife com minha esposa. Na saída de Recife, eu parei num sinal ali em Paulista, e 10 segundos depois, parado no sinal, a gente sofreu um acidente. O carro voou mais de 20 metros, foi uma confusão. Glorificamos a Deus, né? Porque Deus envia anjos, né? Na mesma hora saiu gente dos prédios com café, água, biscoito, cadeira, acolheu minha esposa, acolheu meu filho. Minha esposa está grávida, eu com um outro menino pequeno, e a gente muito aperreado. Como é que nós vamos fazer agora para voltar para o culto, né? Como é que a gente vai fazer para cuidar daquelas pessoas? E Deus fez, a gente chegou a Natal, mas eu passei 80 dias sem carro. E nesse tempo eu conheci uma ovelha sua. Até falei domingo na igreja, né, que uma das bênçãos
A gente está numa série sobre gratidão e uma das gratidões que eu dei a Deus foi o acidente, apesar de todo o contratempo dele, porque eu tive a oportunidade de evangelizar, acho que uns 40 motoristas de Uber, né? Mas também conheci muitos crentes, inclusive um que estava numa dúvida sobre o ministério, sobre o chamado, um homem de Deus. E nós passamos umas meia hora conversando. E aí ele disse, você foi usado por Deus e eu vou aceitar o ministério que Deus me deu. E um deles foi o Breno, né? Ovelha sua, falou muito, disse assim, olha, você ainda não conhece o pai, porque eu falei que não lhe conhecia pessoalmente, né? Naquele momento. E aí ele disse assim, você precisa conhecer o nosso pastor. Ele é um pai pra gente, é um homem de Deus. Então que essa paternidade continue na tua vida, que você possa avançar nesse caminho. A gente está junto aqui, como uma só igreja, a Trindade e a Anglicana Comunhão, com certeza vão caminhar como igrejas irmãs, fazendo muitos movimentos, e a gente vai estar aqui, tá? Conta comigo, para mim é uma alegria, é um prazer estar contigo aqui nessa mesa de comunhão. Amém. Privilégio. Tamo junto. Gente, você que nos assistiu até aqui, não para. Se você ainda não deu o seu like, deixou o seu joinha, depois de uma história dessa, gente, vamos fazer, sabe por quê? Porque essa história precisa ser multiplicada. Então, envia, compartilha esse vídeo para mais e para mais pessoas, para que a gente possa chegar a Moçambique, a Alemanha, até os confins da terra com essa mensagem e se inscreve no nosso canal, que a gente está sempre atualizando com gente boa, assim, povo de Deus, sentando nessa mesa de comunhão. Foi uma alegria estar com você. Até a próxima. Sou nós.